Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, para a glória do Senhor. Nós vamos ler o versículo 14 até o versículo de número 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, a partir do versículo 14 em diante, para a glória do Senhor. Amém? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Repita comigo: veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você pode dizer amém? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, fale conosco. Abre a nossa mente e abra o nosso coração nessa noite, para que tudo que está sendo ministrado, desde a primeira oração, desde a abertura desse culto, desde a entrada no hall desta casa, de fato, Senhor Jesus, encontre um solo fértil. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos nortear-nos pela Tua palavra. Por isso, ó Deus, encontre em nós um coração disposto e disponível a receber aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Aleluia. Queridos, quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu consigo enxergar na palavra de Deus tudo aquilo que o homem necessita para dias bons e também para dias maus. Quando eu olho para a Escritura, eu posso entender o porquê que Jesus diz em Mateus capítulo 7, no final do capítulo, quando ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as enchentes, soprou contra ela os ventos, deu com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, pelo contrário, permaneceu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a enchente, os ventos sopraram contra ela, deram com ímpeto contra aquela casa, e foi grande a sua queda. Quem está embasado na palavra, quem está firmado na palavra, nada o abala. Quem está firmado no Evangelho de Jesus e tem a palavra como seu livro de prática e regra de fé, tem a certeza e a convicção daquilo que crê. Porém, quem não vive a palavra em sua totalidade, ou seja, aquela pessoa que está edificada em solo fragmentado, areia significa rocha fragmentada, portanto, aquele que está edificado em solo arenoso, em uma rocha totalmente instável, um solo totalmente instável, de fato não consegue ter sustentabilidade naquilo que nós chamamos de dia mau ou dia ruim. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, em especial esse texto tem falado muito comigo nos últimos dias,
eu consigo enxergar Jerusalém diante de um perigo iminente de morte. Se você lê o contexto dessa palavra, desde o versículo de número 1 do capítulo 20, você vai perceber que existem 3 povos vindo contra Jerusalém: os amonitas, os meunitas e os do Monte Seir se reuniram para destruir, para massacrar Jerusalém. Se nós formos levar a representatividade de cada uma dessas pessoas, desses povos, nós vamos entender que existe uma guerra espiritual, que existe uma guerra física e também que existe uma sedução dos mundos. Porque na verdade, esses 2 primeiros povos são resultado de um incesto das filhas de Ló. Representam as lutas espirituais e representam também as lutas físicas. Os povos do Monte Seir deram origem ao povo da Babilônia, e, portanto, tem a representatividade das seduções desse mundo. Seja qual for a representatividade, o que se espera de um povo que vem contra é a destruição. E quando Josafá, rei de Jerusalém, que foi o 5º sucessor de Davi, no ano de 870 antes de Cristo, recebe a notícia que uma numerosa multidão está vindo contra Jerusalém para destruir, para massacrar, para colocar fim à existência do povo de Judá, Josafá treme e fica com medo. E não é de se esperar uma outra reação, porque na verdade, o povo que estava vindo contra aquela nação era um povo totalmente cruel, era um povo que não tinha piedade dos povos conquistados. Portanto, Josafá sabia muito bem o que estava vindo contra ele. Mas quando nós estamos embasados na palavra, e quando nós sabemos a preciosidade das Escrituras de Deus, a palavra de Deus não nos deixa temer ante as situações, pelo contrário, ela nos dá fé, ela nos motiva e ela nos capacita a entender: existe algo maior regendo o universo, chamado Jesus Cristo, chamado Deus, o Criador de todas as coisas, o meu e o seu Pai. Ele está no controle, e acredite, Deus não perdeu o controle das situações. Pode aplaudir o Senhor? Quando Josafá recebe essa notícia e se estremece, logo ele lembra: existe um Deus, e esse Deus não está morto. Existe um Senhor que é Senhor acima de todos. Portanto, eu clamarei a esse Deus, eu suplicarei ao Senhor. E é exatamente isso que Josafá faz. Primeiro, ele reúne Jerusalém, e ele chama os povos de Judá e dizem: vamos entrar em um jejum. Ele proclama um jejum sobre Jerusalém e sobre todos os povos que estavam ao redor de Jerusalém. E a palavra jejum, ela nos remete a pelo menos 2 princípios: o princípio da humilhação e o princípio da dependência de Deus. É como se no jejum Josafá estivesse dizendo para Deus: Senhor, nós reconhecemos o Senhor como Deus e nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo o Seu senhorio e entendendo que somos 100% dependentes de Ti. Assim como o nosso corpo depende do alimento diário, nós também somos dependentes diariamente da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu amor e da Sua ação para conosco. Então Josafá, ele esquece o medo,
ele esquece o susto, o assombro que ele recebe da notícia, e ele proclama um jejum. E não apenas um jejum, ele diz para o povo: além de jejuar, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus. Sabe por quê? No mesmo livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para quem se humilha com jejum, ele responde, ele ouve a oração. Para quem ora e busca com oração incessante, ele perdoa os pecados, porque é impossível se aproximar de Deus sem ser santo, sem ter santidade. Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá o Senhor. E é por isso que quando nós oramos e buscamos ao Senhor, somos perdoados das nossas transgressões. Afinal de contas, reconhecemos que somos pecadores. Mas aí, meu irmão, quando nos convertemos do nosso caminho, quando convertemos do erro das nossas vidas, entendendo o estado de pecador que somos, Ele levanta do seu trono, Ele levanta do seu trono e começa a sarar a terra. Eu quero profetizar nessa noite, e se você tem fé para receber, levanta a mão, porque em meio à crise, em meio às dificuldades, o Senhor está com os ouvidos totalmente voltados ao seu povo, dizendo: me clame, me busque, e eu vou sarar a terra. É a palavra, e se a palavra, eu creio nela. Quem crê comigo diz amém. Quando Josafá ora a Deus, ele diz o seguinte: Senhor, olha o tamanho dessa multidão que vem contra nós, olha o tamanho desse povo que se ajunta para nos destruir. Você não acha que Jerusalém não tinha o seu exército? Você não acha que Jerusalém não era cercada por grandes muros e muralhas? A parte que lhes cabia, eles fizeram. Eles não negligenciaram e nem omitiram as suas responsabilidades. Se prepararam. Só que o problema era muito maior. E aí Josafá, diante de Deus, diz: Senhor, não temos capacidade de lutar. E quer saber, Senhor? Ainda que não temos capacidade de lutar, eu muito menos sei o que fazer. Não temos pessoal suficiente para lutar, e eu não tenho direção nenhuma para tomar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: os nossos olhos estão fixados no Senhor. A nossa esperança está posta em Ti. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. A nossa existência está sobre a voz que derrama sobre nós a graça e a misericórdia. Está vindo um monte de gente, está vindo um exército poderosíssimo contra nós, mas nós sabemos em quem temos crido, e a nossa esperança está em Ti. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez você se preparou durante esses dias que nós estamos vivendo, e você tem tomado medidas para passar esses dias que nós estamos passando, mas eu quero te dizer, talvez você não sabe com que você está lutando, ou talvez você não sabe o que fazer mais, ou até mesmo você não tem o poder de reverter a situação, porque realmente, de fato, nós não temos. Mas a igreja tem uma esperança, a igreja tem alguém para quem olhar, a igreja tem alguém para colocar os seus olhos, e esse alguém é o autor e consumador da nossa fé. Nós não negligenciamos nada, antes depositamos a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus. Ele é a nossa esperança. É o que Josafá faz. E aí, quando ele reconhece que ele não pode fazer nada,
quando ele reconhece que ele não tem direção nenhuma, e quando ele declara 100% dependência de Deus, aí Deus se manifesta. Eu quero te dizer, meu irmão, é nos tempos de crise, é nos desertos da vida, e eu tenho dito isso durante esses 3 anos que nós estamos na direção desse culto. É no tempo do deserto que o poder se manifesta. É na nossa fraqueza que o poder dele vem. Porque quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Sabe o que acontece? Um homem chamado Jaziel recebe uma carga do Espírito Santo de Deus. E no meio do arraial, no meio da oração, no meio da busca, o Espírito Santo de Deus sopra sobre aquele lugar. E a palavra de Deus vai dizer no versículo de número 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. O nome desse rapaz, no hebraico, significa Deus que nos fortalece. Eu vou falar de novo e talvez você pegue aí. Deus que nos fortalece. E sabe qual é o entendimento que o Senhor me dá quando eu olho para essa situação e quando eu trago isso para a nossa realidade? Deus está levantando através do seu Espírito um povo, pessoas chamadas Jaziéis. No tempo de crise é onde se levantam os profetas de Deus. No tempo de crise é onde Deus levanta a minha e a sua vida como resposta aos desesperados. É sobre nós, a igreja do Senhor, que o Espírito fala, que o Espírito fala, e da mesma forma, como ele veio sobre a vida de Jaziel, ele está vindo nesse lugar. Ah, meu irmão, se eu fosse você, eu levantava essa mão e começava a receber, porque hoje o Espírito Santo está empoderando a tua vida, está empoderando você, você que está me assistindo em casa, o Espírito de Deus está empoderando você como resposta, como resposta. Nesse momento, o mundo está olhando para a igreja. Sabe por quê? Sabe por que Deus permite vir crise? Sabe por que Deus permite vir dificuldade? É porque infelizmente só tem gente que busca a Deus em meio à dificuldade e em meio às crises. É o chamado povo de dura cerviz, que só se curva à majestade de Deus quando é forçado. Por isso que Israel constantemente era afligido por problema e dificuldade. Quando tudo estava bem, virava as costas para Deus, adorava os ídolos, andava segundo os seus propósitos e os seus caminhos. Aí vinha o dia mau, se convertiam, lembravam-se de Deus, convertiam seus corações, davam as costas para os ídolos e para o pecado, e começavam a andar em direção de Deus, e Deus começava a abençoar o povo. O rei Josafá foi o rei que tirou os ídolos de adoração de Israel. E como resposta, Deus ouviu o clamor do rei. Você está aqui hoje,
Você está buscando. Você está buscando direção de Deus. Talvez você veio aqui porque você não sabe o que fazer. Mas eu quero dizer para você, o que cabe a ti fazer, faça. Porque o Espírito de Deus está levantando profetas aqui nessa noite, como respostas dessa geração. O Espírito de Deus está levantando você como resposta na tua casa, como resposta no teu trabalho, como resposta no teu bairro, aonde você está inserido. Deus está te levantando. E meu irmão, não é qualquer unção, é a unção do Espírito de Deus. É a unção que o diabo corre, é a unção que a enfermidade vai embora. A enfermidade não tem poder, ela cai, o vírus cai, o problema vai embora, porque maior é o nosso Deus. Deixa eu profetizar nessa noite. Cadê os Jaziéis aqui nessa noite? Cadê? Aonde estão os Jaziéis aqui nessa noite? Aonde estão? Receba da graça, da misericórdia e do poder de Deus nessa noite. Aleluia! Josafá não foi pesquisar quantos homens estavam vindo contra ele. Josafá não foi pesquisar quanto tempo levaria para que o exército inimigo chegasse. Josafá não foi olhar qual era a maior maldade que aquele povo causaria. E sabe o que a gente mais tem visto durante esses dias? Gente se alimentando do medo, gente se alimentando da desesperança, gente se alimentando do desespero, ao invés de olhar para a palavra. E sabe por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Porque tem um monte de gente, segura aí, que fala assim: eu não tenho tempo para buscar Deus. Pois bem, você vai ficar quietinho dentro de casa agora, e você vai ter tempo de orar e ler a Bíblia. E sabe por que Deus está permitindo isso? Para o povo orar, para o povo se humilhar, para o povo entender que a resposta não está a nível horizontal, mas vertical. A resposta vem do alto, a resposta vem dele, o Espírito é dele, é tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós somos os servos e obedecemos ao rei, e em tempos de crise aprendemos: buscar tua face é preciso, buscar tua face é preciso. Amasso e decanta labada surianda. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Agora é o momento de nos posicionarmos. Justamente agora de se manifestarem os Jaziéis nessa geração. É agora, o momento é hoje, a hora é agora. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres ousados no mundo espiritual para profetizar e dizer: praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos anjos do Senhor Ele dá ordem ao nosso respeito para nos livrarem dos nossos problemas, dificuldades e aflições. Porque
porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste. Está aqui, ó. Não saiu de mim, é a palavra. E se está escrito lá, eu creio. Se Ele falou, eu acredito. Se Ele disse, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor, porventura não cumpriria o que havia dito. Ele é fiel e a sua palavra é verdade e escudo para os que nele confiam. Sabe qual foi a resposta? Ouve, ó Jerusalém, ouve, ó Judá, e também tu, ó Rei. Sabe o que o Senhor falava no meu coração antes de vir para cá? Que o Espírito Santo vai impulsionar a tua voz, e a sua voz vai chegar aonde você menos imagina, aqui na cidade, no estado e até no estado federal, no Brasil, no país. Deus vai levar a tua voz, meu irmão. Eu estou profetizando. Se você crê, eu quero te desafiar. Grave vídeos, seja profeta, manifeste aquilo que Deus te deu. O maior dom é a palavra. Compartilhe aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Encoraje vidas. Manifeste o dom da palavra que há em você. Porque eu creio que Deus vai levar a tua voz a lugares remotos. E através de você, vidas serão totalmente fortalecidas. Sabe por quê? O que significa, Jaziel? Deus fortalece. Ouve, ó Rei. Assim diz o Senhor: não tenha medo. Não tenha medo. E não se assuste por causa do tamanho do problema que está vindo aí. Não tenha medo e não se assuste, porque é isso que diz o Senhor: a partir de hoje, essa batalha me pertence. A partir de hoje, sou eu que vou ganhar ela. Eu irei adiante de vós. Vocês não terão que pelejar. Sabe o que vocês terão que fazer? Apenas olhar e contemplar. Porque hoje o Senhor lhes dá livramento. E aí, meu irmão? Colocaram os levitas na frente e foram cantando, e foram entoando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. De pé. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Vai pegar fogo. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E aí você diz: quando ele estende, é a hora do quê? Então vem comigo no louvor, vai! Então louve, simplesmente. Tá chorando, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o... E aí o que ele faz? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Pra quem? Caminha contigo de noite. Erga, vem comigo, vai pegar fogo! Com muito louvor, com muito louvor.
gente precisa entender o que Deus... Aqui, ó. Porque... Mas aí o que eu faço? O que você faz? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora. Só quem crê, vem comigo, levante a mão. Então louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Então, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito mais uma vez, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ei, sabe como a história termina? A Bíblia diz que o Senhor confundiu o inimigo. E eles começaram a brigar entre si. E não prevaleceram contra Jerusalém. Sabe quem é Jerusalém? A cidade santa. Jerusalém é onde representa a minha e a sua morada, a igreja. O mundo pode estar curvado diante da pandemia, mas a igreja permanece de pé, porque ela olha para Deus, ela olha para o Senhor. Nós não nos curvamos, porque servimos quem é maior. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Reacende a chama. Com muito louvor. Abre a tua boca. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Para encerrarmos, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Eu quero que somente os jaziéis dessa geração levantem a mão e digam comigo: aleluia! Somente os profetas, a resposta que o mundo precisa. Levante a mão e diga: glória a Deus! Somente quem vai inflamar o mundo, aplauda o Senhor! Aleluia! Com muito louvor,
Não tenha medo. E não se espante. Porque nessa batalha, quem luta é o Senhor. Ele é que trabalha para os que nele confiam. Eu confio em Deus, e você? Fechou. Não tenha medo. Ore ao Senhor durante esses dias. Busque a face do Eterno. Faça a sua parte. Mas não se esqueça de que Ele está no controle de todas as coisas. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. Arma nenhuma forjada contra nós prosperará. O mundo pode estar de joelho, mas nós como igreja estamos em pé. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Amém?